Bom dia, segundo ano B. Hoje é quinta-feira e nós estamos começando mais um dia de atividades. Antes de tudo, pegue aí seu caderninho de História, Geografia e Ciências. Coloque o cabeçalho. Lembrando que hoje é dia 22 de abril de 2021. Hoje nós comemoramos o dia do descobrimento do Brasil. Então, primeiro vocês vão ver que nas atividades tem um textinho. Vocês irão acompanhar a leitura do texto. Vamos lá? Chegada dos portugueses ao Brasil. Foi Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. A expedição organizada pelos portugueses a pedido do rei Dom Manuel tinha como objetivo repetir o feito de Vasco da Gama e chegar às Índias. Estavam em busca de metais preciosos como o ouro e a prata e especiarias. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou tanto a oeste da sua rota original. Sabemos apenas que, não fosse isto, os portugueses não teriam descoberto as terras no depois chamado Novo Mundo. No dia 22, ouviu-se um grito: terra à vista! Avistaram um monte que recebeu o nome de Monte Pascal. O nome dado à terra descoberta foi Terra de Santa Cruz, atualmente cidade de Porto Seguro, na Bahia. O nome definitivo, Brasil, só veio alguns anos depois, devido à quantidade de pau-brasil encontrado no litoral. A carta escrita por Pero Vaz Caminha e enviada para o rei em Portugal descreve com detalhes a viagem, a terra descoberta e os nativos. Este é um importante documento histórico para o Brasil e para o mundo. O primeiro contato com a população local foi feito no dia 23 de abril. Os índios tupiniquins, de origem tupi-guarani, habitavam o litoral do sul da Bahia. Apesar do choque entre as diferentes culturas, trocaram objetos e cortesias pacificamente. Frei Dom Henrique celebrou a primeira missa no dia 26 de abril e, acreditem, era domingo de Páscoa. Compareceram não só os comandantes e suas tripulações, mas também muitos nativos curiosos, atraídos pelo ritual. Dias depois, Cabral seguiu viagem até alcançar Calicut, mas deixaram por lá 2 degradados, condenados por crimes em Portugal, que meses depois foram resgatados e deram contribuições importantes aos portugueses. Agora que nós já lemos um pouquinho e já entendemos um pouquinho mais sobre o descobrimento do Brasil, nós vamos resolver as atividades do livro, das páginas 79, 80 e 81. Na semana passada, vocês viram que a gente estudou um pouquinho sobre os índios, que são os primeiros habitantes do nosso país. E nós vimos que eles moram em casas com estruturas diferentes. Então, pensando nos diferentes tipos de casas e estruturas, nós vamos ver estas páginas do livro. Vamos lá? Página 79. Como moram os indígenas no Brasil? Os povos indígenas que vivem no Brasil são diferentes entre si. Assim, as moradias indígenas também diferem umas das outras. A maneira de construir uma casa depende do modo de vida de cada povo e do lugar onde ele vive. Na montanha, em uma floresta ou perto de um rio, por exemplo. Os materiais usados nas construções também variam entre os indígenas. As moradias indígenas podem ter estruturas e formatos diferentes, como de semicírculo ou cone. Geralmente a estrutura é de madeira e a cobertura é de palha. Os elementos não foram representados em proporção e tamanho entre si, então tem aí várias imagens de diferentes tipos de ocas. Vamos para a página 80. Diversas casas de diversos materiais. Os povos indígenas do Brasil têm muitas maneiras diferentes de construir suas moradias. As moradias dos indígenas Iaualapiti, à esquerda, em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso, são grandes e nelas vivem muitas famílias. As moradias do Caiapó, à direita, em São Félix do Xingu, no Pará, são menores. Elas têm a estrutura de madeira e são cobertas de palha até o chão. Essas fotos são de 2016. Nestas imagens, por exemplo, é possível ver que a palha
é amarrada em uma estrutura de madeira. Os indígenas prendem a palha em várias camadas, até cobrir toda a casa. As fotos são da oca da etnia Camaiurá, do Parque Xingu, Mato Grosso. Fotos de 2014. Agora vamos para a página 81. Algumas moradias indígenas são construídas com materiais comprados em lojas de construção, nas cidades localizadas próximas à aldeia. Aldeia Alves de Barros, da etnia Caduel, com casas de tijolos e madeira, no Mato Grosso do Sul, 2015. 1. Preencha as lacunas com S para sim e N para não. Os povos indígenas brasileiros constroem casas iguais para moradia? Há povos que moram em casas muito grandes que são compartilhadas entre as diferentes famílias? As moradias podem ter forma de cone ou semicírculo, entre outros formatos? Alguns povos indígenas retiram materiais da natureza para a construção de suas casas? 2. Circule os materiais que são utilizados na construção das casas dos indígenas no Brasil. Estas foram as nossas atividades de Ciências, História e Geografia. Vamos agora para as nossas atividades de português. Antes de tudo, escreva no caderno o alfabeto. E agora, acompanhe a leitura e responda as questões no caderno. Vocês vão ver que tem um textinho aí embaixo, então agora vamos acompanhar a leitura. O Brasil foi descoberto ou invadido? Quem descobriu o Brasil? Dizem que foi Cabral. Como? Se quando ele chegou encontrou tanta gente. Há muitos anos atrás, um país chamado Portugal sentiu necessidade de aumentar seu comércio. Para isso, precisava de produtos que não tinha em suas terras. Vários portugueses se aventuraram pelo mar, e um deles, chamado Pedro Álvares Cabral, acabou chegando a uma terra diferente, habitada por pessoas diferentes, as quais ele chamou de índios. Essa terra é a nossa terra, o Brasil. A partir dessa data, os portugueses exploraram as riquezas do Brasil, mataram a maioria dos índios. Essa escravidão durou 300 anos. 1. Observando a conversa do índio e da menina, qual é a dúvida deles? 2. De acordo com o texto, quantos anos durou essa escravidão? 3. Quem explorou as riquezas do Brasil? 4. Faça um desenho em seu caderno de como você acha que foi o dia do descobrimento do Brasil. Essas foram as nossas atividades do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo. E até amanhã!